Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro, vou conhecer a Alissa. Como é que faz para essa agenda dessa cantora aí, para levar para cantar na minha igreja? Eu já quero fazer um agendamento, né? Depois tem a outra cantora ali que foi uma bênção também, né? As irmãs cantando Espírito Santo aqui. Fidelis, né? Amigo antigo aí, que a gente já sabe os dons que o Senhor tem dado para ele. Né? Fidelis deve estar mais ou menos quase com 30 anos já. De carreira, né? De carreira. E, amados, eu não tenho relógio aqui e não dá para me guiar por ali, que ali está muito cedo ainda, né? Qualquer coisa, os irmãos puxam minha orelha aqui. Puxam minha orelha, né? Eu sou pastor auxiliar aqui, vizinho de vocês, né? Primeira Igreja Batista aqui de Chaperó, na rua principal, aquela igreja azul. Todo mundo, quando está vindo e indo, passa em frente a ela ali, em frente à antiga Fundição Técnica Sul-Americana, onde o nosso pastor-presidente é o pastor Roberto Victor. E é uma alegria muito grande estar aqui. Pastor Wagner, nós nos conhecemos na adolescência praticamente, né? Eu tinha ali meus 17 anos. Você é um pouquinho mais velho que eu, né? Oi? Irmã Vani. Irmã Vani, acho que eu conheci ela criança, né? Lá, terei meus 18 anos, meu pai arrumou o meu primeiro emprego de carteira assinada na Aviação Itaguaí. Fui ser cobrador de ônibus. E a família da irmã Vani tinha ali o bar, ali onde a gente fazia o nosso lanche ali, né? Almoçava ali, fazia o lanche da manhã, era uma bênção, né? O paizinho dela, a mãezinha, o Marcos, né? E ali nós conhecemos a irmã Vani, primeiro do que você, né? Mas graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo aquilo que Deus tem feito. A nossa trajetória é um aprendizado todos os dias, até as coisas ruins que nos acontecem, né? É Deus nos forjando, nos preparando. A gente pensa, às vezes, é uma tragédia, é um cair, é um momento terrível, é uma queda, mas não, é o Senhor todo o tempo nos forjando, porque o processo tem a finalidade do propósito na vida de cada um de nós. Então, falou-se sobre a morte aqui. A morte é apenas uma justificativa para a vida, porque nós estamos transitórios, nós estamos, mas é na eternidade que nós somos, para todo sempre ao lado do Senhor Jesus. Eu também já tive medo de morrer um dia, mas como ter medo de uma coisa que a gente não tem como fugir dela? Então a gente fica preocupado, Senhor, a gente fica meio preocupado da forma que o Senhor vai nos chamar, né? Mas o dia que Ele nos chamar, que estejamos, em nome de Jesus, preparados para a eternidade com Ele, né? E pastor Wagner, ele também aprendi muito com o Senhor. Aprendi uma das coisas que eu tenho guardado no meu coração, é o momento em que eu tive um momento difícil na igreja. E a igreja, muitas das vezes, ela é um exército, palavras do pastor Alex Cardoso, que nem sempre, ou na maioria das vezes, não carrega soldados feridos. E houve um momento, como o Senhor também, como cada um de nós, houve um momento que nós fomos feridos, fomos machucados, né? E o pastor Wagner, quando me viu ferido, muitos anos atrás, né? Ele juntou alguns irmãos, alguns jovens,
e me cercou de todos os lados para que eu não desistisse, para que eu não esmorrecesse, porque o jovem, né, eles às vezes se cansam, né? E os jovens, sem muita experiência, sem muita maturidade, quando machucado, podem até cair e, se não forem cuidados, ficar para lá. Mas aqueles momentos em que você esteve ali na minha casa, insistindo, com a cruzada de Emanuel, orando por mim, foram assim, eu trago no meu coração, nunca me esqueci. E eu glorifico a Deus pela sua vida, né? Então, as histórias são bonitas. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite, está partilhando com os irmãos, que ela está em Atos. Atos, capítulo 20, nos versos 1 a 7. Atos, capítulo 20, verso 1 a 7. Como a minha tradução certamente é diferente da dos irmãos, eu vou ler aqui a palavra e na minha tradução os irmãos acompanhem, que diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior, onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa sala, numa janela, e caiu em um profundo sono, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo. Caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Verso 11. Quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo até o romper do dia. Então ele partiu. Verso 12, último. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Irmãos, a esposa esteve comigo aqui, a última vez que estivemos aqui, e ela gostou muito, né? Encontramos aí o Nivaldo, né? Vários irmãos conhecidos. E ela tem uma afinidade, um carinho muito grande pelo casal, em especial se identifica muito com a irmã Vani. Mas, tadinha, ela trabalha lá na Serra do Matoso, professora numa escola rural. Ela pega esse ônibus do Chaperó aqui, solta lá fora para pegar aquele que vai para o chamado Lulu. Vai subir a serra, mais ou menos 1 hora subindo a Serra do Matoso, né? Aí trabalha até por volta das 3h30 da tarde, mas só consegue vir embora às 5 horas quando o ônibus está voltando, né? Chegar em Itaguaí já, pegar. E chegou agora um pouquinho, né? Estava saindo, ela chegou. Mas a professora não trabalha só na escola, chega em casa, tem que corrigir prova de aluno, tem que preparar, né? Não sei se tem professor aqui, né? Mas os irmãos sabem, né? E ela tinha tanta coisa para fazer, ela deixou aí um abraço para as irmãs, né? Carinho dela pela igreja, e numa próxima oportunidade estará aqui com os irmãos. Mas, amados irmãos, esse texto de Atos, em que eu entendo e por tema que teria, se fosse colocar um tema nesse texto,
eu falaria assim: não fique na janela. Saia da janela. Pastor Wagner, não fica na janela. Pastor Carlos Delgado, não fique na janela. A verdade é que Paulo, o apóstolo Paulo, depois de 3 anos trabalhando arduamente ali em Éfeso, Éfeso, que era Éfeso? Éfeso, na verdade, é uma grande metrópole, né? Uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Éfeso era uma cidade muito idólatra, totalmente inclinada à feitiçaria. Tanto é que em Éfeso estava o quê? O templo da deusa Diana. E aquele templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E aquele templo movimentava toda a economia, porque eles vendiam, né, as coisas relacionadas à adoração, à deusa, né, as coisas relacionadas à idolatria que se praticava ali, e movimentava de forma fundamental, talvez essencial, a economia de Éfeso. E o apóstolo Paulo foi para lá. E olha, irmão, em 3 anos muda-se a história daquela cidade. É estabelecida a Igreja de Cristo, né? A idolatria, a feitiçaria tem uma queda muito grande, porque as pessoas estavam vindo para Jesus e a igreja ali, ela cresce. Mas chegou um momento em que Paulo está indo de volta para a Judéia. Os irmãos lembram que lá em Gálatas 2:10, né, Paulo diz que iria para os gentios, mas que ele voltaria, né? Nos anos de 41 a 54, o período que Cláudio, o imperador Cláudio, reinou sobre os judeus, foi imperador de Roma, está ali registrado em Atos, capítulo 18, verso 2, né? A gente sabe que os judeus eles foram expulsos. Houve uma grande perseguição e os judeus foram expulsos. No retorno dos judeus, porque quando os judeus foram expulsos, né, no retorno deles, devido a uma grande fome, se os irmãos forem lendo Atos ali, vai ver que houve uma grande fome, né? Um período de muitas privações. Então, o povo estava passando por pobreza. Aí Paulo vai lá, quando vai para Éfeso, em Troades, ele tem aquela visão que nós todos conhecemos. Que a visão vem, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? E Paulo tinha essa missão de voltar para levar recursos para a igreja de Jerusalém, que estava passando, mandado esse recurso, essa capitalização financeira, mandado pelos irmãos gentios, os irmãos que não eram do povo judeu. Mas a verdade é que, na volta para a Judéia, no caminho, a Bíblia vai nos mostrar que Paulo, ele passa pela cidade de Troade e ele dá uma parada ali. Não é isso, irmãos? Por quê? Havia uma igreja estabelecida ali, Paulo já tinha uma intimidade com aquela cidade, já tinha estado ali anteriormente, quando ele teve a visão. Tudo indica também que foi ali naquela igreja que ele deixou alguns pertences dele, deixou a capa, né? Enfim, quando esteve ali, e Paulo para ali, né? E o texto vai dizer que ao parar ali, tá? Paulo aproveita para fazer um culto.
não tinha templo. E eles vão fazer esse culto aonde? No cenáculo. Cenáculo, os irmãos bem sabem, é uma parte superior. Hoje seria como se fosse, as pessoas fazem as casas e fazem aqueles varandões. Como é chamado aqueles varandões? Sobrado, mas aqueles varandões. Terraço, né? É mais ou menos como se fosse isso, né? Tanto é que era na parte mais alta, né? Era aquele terraço, aquele varandão grandão, né? Aquela sala imensa, né? E ali, no terceiro andar, Paulo vai pregar. Né? Ele tinha muitas coisas para falar para os irmãos de Troades, para os irmãos da igreja naquele local. Só que a Bíblia vai dizer que ele não tinha muito tempo, porque no dia seguinte Paulo ia retornar à sua viagem. Ele para ali, não para descansar, né? A Bíblia vai mostrar que o culto durou até quando acontece o fato aqui com Eutico, já estava perto da meia-noite, né? Então, e o culto durou até de manhã. Hoje é complicado para a gente, né? Se eu passar um pouquinho da hora aqui, aponta aí, faz isso aqui que eu entendo. Falta 5 minutos. Ou se para fazer 2 vezes assim, falta 10 minutos. Né? Por quê? Hoje a gente tem os nossos afazeres, não é isso? Tem o nosso trabalho, né? Tem o... Bom. Então, amados, Paulo tinha muita coisa para falar. E vai nos mostrar a palavra que Paulo está ali pregando efusivamente, né? Com muita alegria, a igreja adorando, e a igreja recebendo do Senhor, e os irmãos cantando, e Paulo falando, pregando a palavra de Deus. Mas tem um jovem, um rapaz chamado Eutico, que também estava nesse culto. Naturalmente era crente. E no terceiro andar do cenáculo, diz aqui que o cenáculo estava bem iluminado, ó, verso 9, e havia muitas luzes, onde eles estavam juntos, né? E esse rapaz, ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas aonde é que ele se assenta? Na janela. Ele se senta na janela e a Bíblia vai mostrar que em dado momento ele cai. Cai lá do terceiro andar. Cai e morre. Paulo, quando toma ciência disso, para a pregação, desce até ele, o apóstolo Paulo, e o abraça, e a Bíblia vai dizer que ele volta à vida. Interessante aqui, irmãos, eu me atentei para isso. Quando Eutico cai da janela e morre, que Paulo vai até ele, o apóstolo Paulo, alguém podia dizer que esse é aquele desespero, né? Primeiro aquele desespero, morreu, enfim, o que nós vamos fazer? Mas não, e podia se culpar, né? Como é o nome do presbítero? Foi culpa dos presbíteros, foi culpa do diácono. Viu o rapaz sentado na janela, né? Foi culpa do Fidelis, que viu lá o rapaz lá, é amigo dele. Né? Paulo não culpa ninguém. Paulo desce lá, abraça o rapaz. E a Bíblia diz que ele vive. Acabou o culto? Não, o culto não acabou. Voltam todo mundo e vamos continuar no melhor da festa. E a festa estava tão boa que o que era talvez para ter terminado meia-noite durou até quase de manhã, praticamente de manhã, né? Irmãos, nesse texto aqui, eu quero partilhar com os irmãos 5 tópicos, 5 lições que eu aprendo.
Primeira lição: não fique na janela. Eu não posso ficar na janela. Presbítero 1, né? Presbítero 2, amados irmãos, não fiquem na janela. Pastor Wagner, não fique na janela. Irmão Fidelis, não fique na janela, porque a janela é um lugar de distrações perigosas. A janela é um lugar de distrações perigosas. Por quê, irmãos? Quem está na janela e o culto está acontecendo, mas quem está na janela, ele olha para o culto e olha para fora. Ele olha para dentro, ele olha para fora. Distrações, né? Torna-se como se fosse uma mente dividida, um pensamento, uma atenção dividida. Eu gosto da igreja, eu amo Jesus, eu amo estar aqui na frente, pregando, cantando, participando das atividades, ofertando, mas tem coisas lá fora da janela que ainda me atraem. Existem vícios, existem desejos, existem situações que ainda me atraem. Eu estou dentro, mas estou fora, eu estou dividido. Essa é a situação de quem fica na janela. E é como se fosse, está registrado lá em Mateus capítulo 13, 22, aquela semente que caiu no espinheiro, né? A Bíblia vai dizer o quê? Recebe a palavra, o semeador veio, semeou aonde tinha espinhos. É a pessoa que recebe a palavra, mas ainda está com o coração nas coisas do mundo. Ainda tem muita coisa lá que prende. Então, a vontade dele está na igreja, mas o mundo vai sufocando, sufocando, sufocando e não persiste. E a semente não germina, não cresce, e jamais vai dar fruto. Não dá para ficar dividido, irmãos. Não dá, né? Tem algumas vezes na minha vida eu encontrei com pessoas e conversando, mas isso aqui, tive um amigo, ele falava, eu sou crente, participo da igreja, mas tomo uma cervejinha de vez em quando dentro da minha casa, não vou para o botequim, tomo um vinhozinho, isso não é pecado, não. Mas quando nós vamos ler a palavra, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o que está escrito lá? Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Aí eu falo para esse meu amigo, esse meu parente, esse meu vizinho que é crente, tem esse tipo de pensamento. Se o que você faz é para a glória de Deus, vai em frente, mas reflita. Está glorificando a Deus? Está testemunhando o poder do Senhor na tua vida? Também, Colossenses capítulo 3, verso 17, assim diz, olha só, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando graças a Deus, Pai, por Ele. Tudo, todas as nossas atitudes, as nossas conversas, as nossas amizades, precisam glorificar o Senhor. E quando nós concluímos que determinadas coisas que nós estamos fazendo no dia a dia, que se relaciona a tudo em nossa vida, não glorificam o nosso Deus, precisamos refrear. E eu, quando eu falo isso, irmão, pelo amor de Deus, não estou aqui, né, para chamar a atenção dos irmãos, porque o primeiro a receber essa palavra sou eu. Eu preciso tomar
Cuidado para não ficar na janela, porque a Bíblia diz o quê? Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Então serve para todos nós. Amados e queridos irmãos, segundo tópico aqui, a janela conduz a insatisfações. Mas o que é isso, irmãos? Olha, irmão, o pecado é ruim ou é bom? Bom. O mundo nos oferece coisas boas ou coisas ruins? Irmãos, o mundo é colorido. Aos nossos olhos terrenos, a nossa natureza humana, o pecar, tem um hino que diz: o pecado não dói. O que acaba conosco são as consequências. E graças a Deus, o Espírito Santo cantado, louvado, adorado aqui, orado de forma cantada, nos mostra sempre, embora o pecado seja atrativo, embora o mundo com seu colorido, com as suas luzes, com as suas ofertas, chamem muita atenção, o Espírito Santo nos mostra, olha, nos mostra as consequências, nos mostra que há caminhos que no seu início parecem bons, parecem como mel, não é isso? Mas o seu final são caminhos de morte. E o mundo, com seu colorido, com seus atrativos, ele leva as pessoas a quererem se afastar, a desejarem, a desanimarem da caminhada. E quantos é que nós conhecemos que já ficaram pelo caminho porque não suportaram, porque cederam, porque estavam na janela e caíram da janela, mas não, nunca cai para dentro, né? Cai para fora. Cai para fora, irmãos. E a pessoa, na verdade, perde o interesse no que está dentro. Porque se liga e sua atenção se volta totalmente no que está fora. E o que está fora da janela atrai. Nós temos um caso relatado lá em Lucas 15, a história tão bem conhecida por todos nós, a história do filho pródigo, né? Que se atraiu pelo que estava fora da janela da casa do pai. E o final, e as suas experiências foram trágicas, foram doídas, né? Graças a Deus, quando ele entendeu isso, e mesmo arrebentado, mesmo ferido, machucado, ele encontrou o pai de braços abertos. Mas muitos não conseguem, irmãos. Terceiro tópico, terceira lição que eu aprendo com essa palavra, relatada em Atos capítulo 20, versos de 7 ao 12. A janela conduz a um limite muito perigoso. A janela conduz a um limite muito perigoso. Por quê? Porque isso me leva a uma pergunta. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? Por quê? Porque às vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas falam: pastor, eu me garanto, eu estou vendo esses vídeos aqui, entrando no YouTube, assistindo essa novela, aqui principalmente a Globo, que faz apologia a tudo que é contra as coisas, os princípios da palavra de Deus, né? Faz apologia ao espiritismo, faz apologia ao casamento homossexual, faz apologia ao aborto, tudo que é ruim, as novelas fazem, né? Vindo como um cupim para dentro do nosso coração e vai minando. Mas isso não entra no meu coração, não. Até onde eu posso ir? Eu sei quando parar. Será que sabemos mesmo, irmão? Será que a gente sabe como parar? A minha esposa fala sempre que
É como se fosse um cupinzinho, o pecado é como se fosse um cupim, né? O cupim, ele quando vai quem entende aí de obra, de marcenaria, né? Sabe melhor do que eu isso, mas diz que o cupim é um bichinho quase imperceptível, quase a gente não vê, né? De tão pequenininho que é, né? E ele entra lá na madeira do seu móvel, sua casa, e você não percebe. Quando você vai olhar, o estrago já está feito e nem se aproveita. Às vezes o móvel tem que jogar fora, né? O guarda-roupa, o armário, porque não dá nem para aproveitar. E o pecado é desse jeito. Ele vai, né? A novela, a cervejinha, o vinhozinho. Não, eu sei quando parar, eu me garanto. Eu não me garanto, não. O senhor se garante, pastor? O senhor se garante, presbítero? Não me garanto, não. Eu me garanto em Jesus. Segura nas mãos de Deus, irmãos. Mas mais que isso, peça a Deus todos os dias que segure nas tuas mãos. Aos teus anjos dará ordem para que te guardem todos os teus caminhos. E ainda que o laço do passarinheiro seja uma armadilha para nossas vidas, todos os dias, o Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa força. O Senhor é nosso escudo. Irmãos, não dá para se garantir não, irmãos. Ninguém é capaz de saber o que está fora da janela. E o que está lá fora da janela é irresistível. Não dá para resistir. O que está fora da janela é irresistível, irmão. Quando o coração é fisgado, quando a atenção se volta para lá, quando o cupim entra e faz o estrago, meus queridos e amados irmãos, o nosso coração se volta para o pecado. E é como se o crente fosse cauterizado, sabe? Fica insensível. Você já tentou pregar para quem já foi crente e está lá no mundo? Né? Não tem com isso, não. Já sei de tudo. E às vezes conhece mais a Bíblia do que a gente. E não aceita porque fica insensível. A Bíblia diz que de tudo aquilo que ele foi liberto, né, se torna 7 vezes pior. Não é assim que nos fala a palavra, irmãos? Então, a verdade é que perde-se o interesse pelas coisas espirituais. Tudo que é espiritual, tudo que é de Deus, não existe mais interesse, pois o que está lá fora é mais atraente, é mais gostoso e se torna viciante. E depois que a pessoa vicia no pecado, ela não consegue sequer ter o desejo de colocar os pés dentro da igreja. Não consegue, irmãos, não consegue. Irmãos, e quais são as janelas que nos fazem com que haja esse perigo? Quantas janelas atrativas, quantas janelas chamativas, né? A internet, os jogos, esse maldito jogo do tigrinho que está destruindo famílias, causando mortes e tragédias. A pornografia, a imoralidade. É uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. E daqui a pouco não consegue mais, né? Se o teu olho te faz pecar, disse Jesus, arranque-o fora. Rejeita. Não permita, irmãos, não permita. Amados irmãos, eu não posso ficar na janela. Igreja, não fique na janela. A janela conduz à sonolência espiritual. É verdade. Essa insensibilidade, né? E a tentação está aí. A tentação está aí. Não tem idade não, irmãos. Tem idade, presbítero? Tem idade não. Não tem idade não, irmão. A tentação está aí para todo mal, porque a tentação é um mal que atinge a todos indistintamente, de adolescentes a idosos. Atinge a todos, irmãos. E
A janela, ela produz sonolência espiritual que acarreta em preguiça diante dos desafios. A gente tem aí a história de Sansão. Sansão, a Bíblia diz o quê? Que Sansão foi pego pelo olhar, né? É a primeira olhada, né? Dá a primeira olhada. E da primeira olhada, você vai se depara com uma situação. Não é pecado, não. Pecado é quando você... O perigo, quando você dá a segunda olhada, dá a terceira olhada. O perigo está aí. Opa! Olhei alguma coisa que me chama a atenção. Alguma coisa fora da janela. Dei uma olhadinha. Primeiro, você não pode ficar na janela. Mas se você der uma olhada, se eu der uma olhada, né, a gente diz que o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus repreenda. Eu não aceito. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Ou então, se é uma coisa bonita que Deus criou, obrigado, Senhor, pelas coisas belas que o Senhor faz. Louvado, engrandecido, exaltado é o teu nome, Jesus. E a tua mente se desvia para as coisas de Deus. Sansão foi traído pelos primeiros olhares. E o olho de Sansão foi arrancado. Literalmente, não é isso? Temos lá também o caso das virgens, né? E qual a diferença de umas virgens das virgens prudentes para as virgens sensatas? Todas estavam vestidas, todas iam para as bodas do Cordeiro, todas tinham suas lâmpadas acesas, tinham suas lâmpadas, não é isso? Mas a diferença é que as prudentes vigiaram e as insensatas, né, olharam pela janela, se deixaram voltar, né, pela preguiça, pela insensatez, pela insensibilidade, irmãos. Amados, Eutico dormiu por quem perdeu os interesses pelas coisas de Deus. Estava lá o pastor Paulo, apóstolo Paulo, pregando a palavra, a igreja recebendo, mas Eutico olhava para dentro, mas também olhava para fora, e as coisas lá de fora foram atraindo a atenção dele. E chega um momento que, não atento ao que Deus estava mandando, caiu-lhe um sono. Ele dormiu. E vamos ver aqui que Eutico morreu. Caiu e morreu. Morreu, né? Ele dormiu. Então, literalmente, Eutico morreu de sono. Tá vendo? Morreu de sono. Talvez tenha surgido daqui, né? Eutico morreu. Tá, mas não tá. Ah, eu vou na igreja. Eu gosto das coisas de Deus. Eu recebi uma charge, né, essa semana, um folderzinho que estava escrito assim, estava milhares de pessoas, uma multidão muito grande, caminhando por uma estrada larga e bem comprida. E dizia assim, aí vão os que amam a Deus. Aí tinha outra do lado, assim, uma estrada bem estreitinha, sinuosa, né, com poucas pessoas. Aí vão os que obedecem a Deus. Não adianta amar, não adianta dizer eu amo, eu adoro, eu vou no culto, eu canto, eu louvo, eu oferto. Tem que obedecer. A questão é esta: não fique na janela, esteja participando do culto, ativo, regozijante, com gratidão, com alegria. A Bíblia diz: a nossa alegria vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. É verdade, irmãos. 4, estamos quase terminando. A janela é um lugar de
quedas perigosas. Sabe um exemplo de quem? Quem olhou pela janela? Os irmãos vão lembrar. A Bíblia diz que Davi dá uma saída assim na varandinha do palácio e ele olha para uma janela. A janela estava aberta e tinha uma senhora lá chamada Betseba, né? E ela estava se banhando, né? Tudo bem que ela não precisava estar com a janela aberta, né? Mas se Davi, quando desse o primeiro olhar, virasse as costas e voltasse, a tragédia não tinha acontecido, né? Porque ele olha pela janela, vê algo que interessa a ele, e aquela olhada dele vai causar o quê? Uma tragédia que foi por gerações da sua família. Acabou. Né? Trouxe consequências. Davi não deixou de ser menina dos olhos de Deus, mas sofreu muitas as pessoas, porque causou. Davi carregou sobre si, além do adultério, carregou um homicídio sobre si. Não precisava daquilo, né? Foi um desastre. Olha, irmão, a gente olha e vê. Não tem como não ver. No dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, não tem como não ver. Mas o perigo, eu já falei aqui, é continuar olhando, porque a Bíblia vai dizer o quê? A cobiça vem pelos olhos. Eu passo a cobiçar aquilo que... O caso do filho pródigo, né? A gente já falou aqui, o caso de Sansão, de Davi, e de tantos olhos, de tantos outros. Por quê? Porque a cobiça, ela leva ao desejo. A cobiça leva ao desejo. Eutico caiu e morreu. Há muitos feridos. Muitos feridos. A igreja, às vezes, podendo estar preocupada em evangelizar, em pregar o evangelho, em levar a boa nova de Jesus, que é o que justifica a existência da igreja, é o seu papel evangelizador e missionário, né? A igreja existe para isso. Nós temos festas, nós temos encontro, nós temos confraternização, mas a existência da igreja, o que justifica ela é o papel evangelizador e missionário. É pregar o evangelho de Jesus. E às vezes a igreja tem que estar tratando pessoas machucadas, pessoas que olharam pela janela, se atraíram, deixaram que a cobiça lhe inflamasse de desejos, e caíram da janela e se machucaram. E tem que parar o culto para descer, ir lá buscar a ovelha machucada, e fica a ovelha aí tendo que ser tratada. Graças a Deus existem pastores chamados, né? Mas não deveria ser assim, né, irmãos? Não deveria ser assim. Muitos feridos. E graças a Deus, quando esses feridos têm a oportunidade de voltar, têm a oportunidade de serem tratados, serem amados, serem curados. Mas há muitos que morrem espiritualmente quando caem. E quando morre espiritualmente, não consegue mais ouvir a voz de seu pastor. Não consegue mais ouvir, não ouve mais a voz de Deus. Não estou falando de morte física. Eutico sofreu a morte física, mas a pior morte é a morte espiritual. A pior morte é a morte espiritual. E para finalizar, irmãos, eu quero partilhar com os irmãos o último tópico, a última lição, que diz assim: a janela é um lugar para ser abandonado. A janela é um lugar para ser abandonado. Quem está na janela? Você conhece alguém que está na janela? Pastor Carlos Delgado, o que te atrai nessa janela?
O que te chama a atenção nessa janela? Qual é a janela que é risco para mim? Qual é a janela que tem sido risco para você? A gente sempre culpa alguém. Nós nunca queremos assumir as nossas culpas. A gente está sempre procurando. Eutico caiu porque o diácono não estava lá, porque o pastor viu ele lá, mas não se preocupou. Está sempre procurando, né? Sempre procurando alguma justificativa. Paulo não culpou ninguém. A Bíblia diz que Paulo se inclinou com apatia, com amor. E Eutico viveu. E Eutico foi recuperado. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, verso 14, vai dizer: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem muitos irmãos, muitos dentro das igrejas. Não estou falando dessa igreja, da minha igreja, da sua igreja. Tem muito dentro das igrejas apáticos, dormindo, preocupados com o que está lá fora e se distanciando do que está aqui dentro, que é maior e melhor, porque se trata de vida e vida com abundância, se trata de vida eterna, se trata de salvação, se trata de comunhão, de alegria espiritual. O que está lá fora é transitório, o que está lá fora é passageiro, o que está lá fora vai queimar. O meu carro não é meu, a minha casa não é minha, a minha família não é meu. Tudo passa, tudo é transitório. Aquilo que Deus me dá, que é bênção, eu sou mordomo das coisas que o Senhor me abençoa. Mas o que é material se acaba, o que é material fica aí. E no juízo vão se queimar. Mas eu estou falando de vida e vida eterna, de vida com Deus. Muitos dentro da igreja dormindo. Mas eu quero louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus, que é poderoso para levantar e restaurar. E se você, nesta noite, tem pessoas na família, filhos, cônjuge, marido, esposa, netos, conhecidos que um dia estiveram cultuando, adorando, e em algum momento caíram da janela, o Senhor é poderoso. Não vamos desistir. Vamos fazer como Paulo. Vamos ter apatia, simpatia e oração, para que, como está na palavra de Deus, chegue o momento em que, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, o Senhor, é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Amados e queridos irmãos, e eu termino esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, dizendo, compartilhando com os irmãos, que Paulo, ele se inclina, ele abraça o morto. E quando ele abraça o morto vive. Vamos abraçar aqueles que hoje nós vemos como mortos, porque caíram da janela, aqueles que estão feridos, machucados, entristecidos, abraçar em oração, abraçar em jejum, abraçar em simpatia, clamar ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para restaurar e vivificar. Paulo abraça o morto vive. Mas interessante ali é que não tem alardes.
né? Não tem Elades. Foi para lá, o morto viveu e eles voltaram para aonde tinha um melhor. Onde estava acontecendo uma festa. A Bíblia vai dizer que houve a comunhão da Santa Ceia do Senhor. A Bíblia vai mostrar que teve palavra, teve louvor, teve adoração, porque o maior milagre, lá tinha acontecido um milagre, mas o maior milagre estava aqui. É a palavra, é o momento de adoração, é a comunhão, é a presença do Espírito Santo. Porque se o Senhor estar aqui, eu não posso pensar em outra coisa a não ser me alegrar na presença do Senhor. O maior milagre, ele está aqui, estava ali, a comunhão, a celebração, o corpo de Cristo, unido e reunido em nome de Jesus. E quando a igreja se reúne, isso é sublime, é maravilhoso. E que a presença do Espírito Santo seja constante, atuante na vida desta igreja, de cada irmão e de cada família aqui representada, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.